Aqui nessa quarta-feira, dia de jogaço, daqui a pouco tem Corinthians, Flamengo, pela Copa do Brasil, tem daqui a pouco Corinthians e Flamengo. Quem vai ganhar? Será quem vai ganhar essa competição? O Brasil vai parar para ver a decisão da Copa do Brasil. Daqui a pouco, direto do Maracanã, tem Corinthians versus Flamengo. Mas em aquecimento aqui no perfil, eu vou chamar. Conheço pessoalmente, mas num lugar que eu trabalho, falar. Eu vi que a pessoa foi dar uma entrevista. Eu conheço a pessoa que já falou dela. E é ele. Como vai? Tudo bem? E aí, tudo bem? Prazer, viu? Prazer, querido. O seu nome é Ettore. Como que é? É Ettore. Ettore. Então a primeira vez eu Isso. acertei. Ettore. Isso aí. Ettore. Bem, nessa. Italiano, italiano, cheio de frescura. Italiano, italiano. E eu não sei se você conhece, mas eu faço estágio na Vibe Mundial. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Já. Eu faço estágio lá e eu soube que você deu uma entrevista para Samira Chaine. Isso. Mas eu já te conhecia com um seguidor em comum, que eu não sei se você conhece, o Felipe. Sei. Felipe. Então, Felipe é um amigão meu. e aí, eu sempre tive dúvidas e queria. E você é o especialista, o expert no assunto. O Aham. que é musicoterapia? Show de bola. Vamos lá. É um assunto que dá pano para manga, né? Mas resumindo bem toda a ópera, assim, tá? A musicoterapia é uma profissão onde existe graduação, pós-graduação, né? Para se formar enquanto musicoterapeuta, para ser musicoterapeuta, exercer a profissão de musicoterapeuta, precisa ser graduado ou pós-graduado em musicoterapia, tá? Já aproveitando para falar disso, porque tem às vezes rola às vezes umas confusões, né? Eu não sei, acho que não sei Então, se eu que travei aqui, foi eu que travei? travou você. Você Voltou? travou. Pronto. Então, recapitulando. Musicoterapia é igual engenharia, igual medicina. A pessoa tem que fazer um curso que dura 4 Isso. anos, 3 anos, não sei quanto dura. E É, aí ela se forma em musicoterapeuta. exato, exato. A questão da duração do curso, eu não sei como está nas outras faculdades. Eu sei que aqui em São Paulo, na graduação, na FMU, está 3 anos, mas eu acho que nas demais são 4 anos, né? Mas é isso. E aí tem para ser musicoterapeuta tem que fazer, assim como qualquer outra profissão, né? Tem que fazer graduação, né? Ou uma pós-graduação, né? E aí a partir daí você está licenciado a exercer a profissão de musicoterapeuta. E musicoterapia, né, de novo, é um relato bem simplista do que é a tão complexa musicoterapia, é, uma junção ali da música como elemento para promoção de saúde, é uma ferramenta para promoção de saúde. Nós utilizamos muito a música com essa finalidade, né? Então, na musicoterapia, quando a gente faz a graduação, a gente vai aprender não só música, mas também fundamentos em relação à saúde, compreender o indivíduo como qualquer outra área da saúde compreenderia. E aí, conforme a graduação vai avançando, a gente vai entendendo como a música pode auxiliar esse indivíduo a desenvolver mais habilidades ou ter mais saúde, qualidade de vida e afins. Então a música, ela serve para um tratamento terapêutico. Exato. Mas é qualquer tipo de música ou é uma música X, como Então, ópera? esse é um ponto interessante. Porque assim, o que acontece? A gente na musicoterapia, a gente tem um protocolo, digamos assim, que a gente se utiliza, que é investigação, ou, como eu gosto de chamar, um mapeamento sonoro musical. Então, quando a gente começa a atender, vamos supor, se eu fosse te atender, na anamnese, naquele processo inicial, que a gente vai, que você conversa com o profissional, a gente, ao invés de colher
seu histórico de saúde, por exemplo, a gente também, além de colher o histórico de saúde, a gente colhe, por exemplo, quais são suas preferências sonoras musicais, o que você gosta de ouvir, o que você não gosta de ouvir, o que você ouvia na infância, o que seus pais ouviam. E a partir daí, a gente começa a entender o que é a música para você. Porque isso é um ponto. Música não tem o mesmo significado para todo mundo. Existem variantes aí, né? É igual se eu falar para você que rock deixa todo mundo super animado. Mas se você muitas vezes não teve contato com esse tipo de música na infância ou durante a sua vida, ou às vezes teve uma exposição traumática a esse tipo de gênero musical, não vai te deixar animado. Às vezes vai ser um outro tipo de gênero. A mesma coisa para relaxar. Tem gente que não relaxa ouvindo música clássica e tem gente que relaxa ouvindo heavy metal. Então, tem esse ponto. Né? A gente estuda na musicoterapia algumas características da música, independente de gênero, né? Independente se é rock, se é pop, se é funk, que tem certas funções no cérebro e ativam certas partes do cérebro que meio que qualquer gênero vai fazer, que daí é uma propriedade da música independente de gênero. A gente estuda algumas coisas que daí vão ser generalistas, digamos assim. Então Mas não é qualquer música. a musicoterapia não tem preconceito. Se um Não. paciente se dá bem com axé, vocês vão colocar ele para escutar axé. Funk, sertanejo, jazz, Exato. clássica. O que ele precisar e quiser ouvir. E vale ressaltar que, por exemplo, além de não ter esse tipo de preconceito, você não precisa saber tocar instrumento musical para fazer musicoterapia. Né? Muita gente pensa, mas eu preciso saber. Fazer musicoterapia. Eu não sei tocar. Acho que você entendeu errado, eu não sei tocar. Assim, mas não precisa. Né? Não precisa saber tocar nada, inclusive. Nem cantar, nem não precisa. Completamente Então, qualquer pessoa pode fazer. a musicoterapia seria vocês. O que espera numa primeira sessão? O que são os benefícios da musicoterapia? Para mim, por exemplo, eu vou me consultar com você. Qual Uhum. que é? Você na certa me consultaria. Qual que é o benefício? O que a musicoterapia me ajuda? Como que eu usar isso? Tá. Os benefícios que a musicoterapia vai trazer, óbvio, vão depender, por exemplo, da patologia. Né? No seu caso, por exemplo, quando a gente fala, e aí a gente fala de uma nomenclatura que são, por exemplo, adultos típicos, né, que não tem ainda uma patologia associada, então seria um adulto típico. Para um adulto típico, a gente pode, por exemplo, trabalhar várias questões, como, por exemplo, relaxamento, melhora de sono, né? Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso recentemente, sobre música e sono, e como a música pode auxiliar e melhorar a qualidade do sono, né, das pessoas, sobre música para relaxar, né, desenvolver também questões pessoais suas. Às vezes você tem alguma questão pessoal que você precisa desenvolver. O próprio Felipe mesmo, que é um seguidor que você mencionou, o trabalho dele em musicoterapia é justamente com adultos típicos, onde ele trabalha, por exemplo, desenvolvimento de habilidades pessoais, profissionais. Né? Você quer se dar melhor na carreira, ele vai trabalhar as habilidades que você necessitaria para melhor se desenvolver aí na profissão, por exemplo, né? Só que aí é diferente, por exemplo, um caso de paralisia cerebral. São outros objetivos, vai ser trabalhado de uma forma diferente. Para pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, a gente pode desenvolver, por exemplo, maior expressividade, habilidades comunicativas, né? Organização de movimentos e fluidez de movimentos, enfim, né, diversas possibilidades aí. Então, cada tipo de paciente usa-se uma música específica. Usa-se uma música, um tratamento específico. Não é todo mundo vai ter isso. Não. De Não. acordo com o que o paciente quer isso. A gente sempre fala, né? É personalizável. Né? A gente, enquanto terapeuta, a gente elabora os nossos objetivos. Né? Assim, quando você vai no médico, o médico vai virar para você e vai falar assim: olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro, porque você tem isso. A gente também vai, através da nossa análise, por exemplo, falar: ó,
a gente, pelo meu olhar clínico, a gente vai precisar trabalhar os seguintes objetivos. Eu observo que você, por exemplo, apresenta uma ansiedade muito grande, vamos supor, tá? Ilustrando aqui, não estou falando que você é ansioso. Mas você acertou em cheio. Você acertou em cheio. Você acertou. Mas enfim, aí, por exemplo, eu observo que você apresenta uma ansiedade muito grande. Você às vezes nem chegou para mim com essa demanda. Você, Héctor, eu não sou uma pessoa tão ansiosa, às vezes o que eu quero mais é, sei lá, me dar bem no meu emprego. Você chegou mais com essa demanda, não uma ansiedade em si. Mas na minha observação clínica, eu constatei que você apresenta umas características de ansiedade. Então, eu posso trabalhar, colocar isso dentro dos meus objetivos e começar a desenvolver isso com você. Óbvio, né? Tudo isso é conversado com o paciente, quando é uma criança, conversado com o cuidador, e aí é alinhado. Não existe uma receita de bolo, né? Chegou um paciente tal, faça isso, 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 aquilo. Não, cada indivíduo possui suas características, portanto, a partir disso eu vou moldando o meu processo clínico. E aí a música é escutada no seu consultório ou a pessoa que pega um determinado tempo do dia dela e escuta a música? Então, a musicoterapia, assim, né, de novo, fazer musicoterapia exige que tenha um acompanhamento ou que você esteja com um musicoterapeuta. Por exemplo, você vai jogar lá no YouTube músicas para relaxar, vai aparecer 1 milhão de vídeos, né? Isso não é musicoterapia. Porque para ser musicoterapia você precisa de um profissional de musicoterapia. A mesma coisa que você jogar lá no Google meditação guiada e falar que você está fazendo psicoterapia. Não é a mesma coisa, né? Agora, na musicoterapia, o que a gente faz muitas vezes é o seguinte, por exemplo, com adultos típicos, às vezes existe um processo que, além de você tocar junto com o paciente durante a sessão, você pode recomendar que ele escute alguma determinada música ou preste atenção em algum determinado elemento em casa, uma lição de casa, entre muitas aspas. Mas o paciente também, óbvio, em casa vai ouvir música, vai entrar em contato com alguns estímulos, a gente orienta como isso vai ser, óbvio, como isso tudo vai acontecer, tá? Mas a maior parte da escuta, a maior parte do desenvolvimento da sessão, do processo, é durante a sessão com o musicoterapeuta. E onde você atende? Eu atendo aqui em São Paulo, atualmente estou com o meu espaço, inclusive, a gente tem Pode passar. o Centro Neurosync, né? A gente é um centro de ensino, pesquisa e atendimento em musicoterapia. Então a gente, além de dar cursos para formação dos musicoterapeutas que já estão no mercado de trabalho, cursos mais complementares, né? A gente também atende lá no espaço, e aí somos em 5 musicoterapeutas, cada um com uma especialidade. O Felipe faz parte, inclusive, né, desse grupo. Tem a Fernanda atende mais na psiquiatria, eu atendo mais crianças e adultos ali com foco em reabilitação neurológica, tá? Tem o Gabriel, que atende mais crianças com autismo, e aí tem a Angélica também, que acabou de ter neném, está afastada por um tempo, mas a Angélica faz orientação parental e atende idosos também. E aí, em São Paulo, fica na Vila Mariana. A gente atende lá. Não, mas aonde? Que endereço? Vamos lá. Ô, meu Senhor Jesus, espera aí, então. Não sabe? Não sabe. Como que De cor, pesquisa não. A gente acabou de inaugurar, você acredita? no Google? Como que escreve? Como que é o centro lá? Centro Neurosync. Vocês podem pesquisar pelo Instagram, @Centro Neurosync. Mas a gente está com o nosso espaço. Deixa eu só falar para vocês o endereço que eu ainda não decorei. Quanto tempo você estreou? Quanto tempo você inaugurou? Vai fazer agora, acho que uns 2 meses. Ah, legal, legal. 2 meses. A gente acabou de inaugurar o espaço. A gente já estava com alguns projetos rolando, mas o espaço físico mesmo, acabou de inaugurar. Aí a gente está nessa. Mas fica ao lado do metrô Santa Cruz, ali naquela região, fica do ladinho. Qual que é o Instagram aqui? @Neurosync. Centro Neurosync, perdão. Neurosync. Qual que é? Centro Neurosync. Centro Neurosync. Eu vou Isso.
Centro seguir Neurocine. já. E você que está assistindo, vai assistir também. Siga. Centro Neuro. Isso. E me responda uma perguntinha. Me responda uma. Diga. Que é, Ah, todo mundo fala que quando a mulher está grávida, de acordo com o que o bebê escuta de música, não, a gente sabe que todas as conversas, tudo o bebê, ele sente, ele escuta e depois vira até uma psique humana, tá tudo. Mas a música, a mulher grávida, vocês atendem mulheres grávidas pro bebê relaxar lá dentro, não sei o quê? Ou não? E é verdade o mito que o bebê escuta música e ele é moldado pelas músicas que ele escuta? tá. Sim, existe um processo com gestantes, né? Musicoterapia obstétrica, né? Uma vertente aí da musicoterapia, onde atende tanto a gestante, e aí também tem a musicoterapia aí depois pós-parto, né? E aí já é com os bebês, com os recém-nascidos. Existe todo esse trabalho, existe trabalho já também lá na UTI, lá no hospital, enfim. Durante o trabalho de parto tem alguns trabalhos também, tá? Mas assim, falando sobre essa questão do bebê ouvir, né, já as músicas intraútero, sim, eles escutam, existem já comprovações, porque o sistema auditivo ele já começa a se desenvolver lá, né? Se eu não me engano, lá entre o quarto mês, se eu não estou muito enganado, entre 4 meses de gestação já começa a se desenvolver ali o sistema auditivo e, consequentemente, percepções auditivas começam a surgir. Tanto da voz da mãe, né? Por isso que muitas vezes ouvir a voz da mãe acalma a criança, né? Recomenda-se que os pais falem com o bebê, enquanto ele está na barriga, né? Porque de fato ele escuta a mesma coisa música. Existem já estudos e relatos de casos clínicos também, onde foi feito um processo, né, desde a gestação e depois do nascimento do bebê, onde foi tocada uma música, né, e logo depois do nascimento foi continuado o processo, tocou-se a mesma música e os bebês reconhecem a música. Né? Eu não lembro agora o formato, né, o desenho experimental do estudo, para te dizer como foi que eles conseguiram provar lá que o bebê reconheceu. Eu não lembro agora especificamente, eu acho que era alguma coisa de buscar com o olhar, de também dar redução do choro, alguma coisa assim, tá? Mas sim, existe essa questão que a gente chama de memória intrauterina, né? Que já é recordações intraútero de algumas músicas que você ouvia lá naquela época. Inclusive, dependendo da música, tem relatos aí, se você teve, por exemplo, experiências, às vezes em útero, que foi na hora do nascimento, complicações, né? Tem aí casos de bastante complicação na hora do parto. Muitas vezes essas músicas não trazem memórias muito positivas para o bebê, né? Justamente por estar associado a um trauma. Né? E aí isso evoca uma memória, consequentemente, associando, trazendo aquelas sensações do trauma, e aí o bebê acaba apresentando comportamentos de choro, acaba de fato tendo sentido reverso ao invés de relaxar, né? Então sim, existe sim esse processo e é super interessante. E falam muito, né? Ah, e a mulher grávida que escutou música clássica, o menino vai nascer, o bebê vai nascer inteligente. Ah, Ah, aquele que não vai nascer, não tem nada a ver, né? não, Tudo um não. mito, né? Teve uma É, época que falou-se muito sobre o efeito Mozart, né? Se eu não me engano. Você tipo, escutava Mozart, escutava música clássica, ia te deixar, sei lá quantos por cento. É mito, balela. não é assim que funciona, tá? Porque senão fica. De novo a gente cai naquela coisa de uma aculturação, se é que a gente pode chamar, de que só música clássica, só o que vem lá da Europa, aquela coisa elitizada, é de gente inteligente. Não. Racionais está aí para provar o contrário. Né? Racionais tem letras maravilhosas, inteligentíssimas, que representam uma cultura
que representam uma parcela da população, e você vai falar que aquilo lá não é culto? É culto do jeito deles, né? Pô, tem Racionais no vestibular, cai Racionais no vestibular. Então, entra também questões aí culturais, questões, né, de aculturação, se é que podemos dizer assim, mas não tem isso, é tudo historinha. Preconceito. Balela. Hã? Tudo preconceito. Entra também preconceito, historinha para boi dormir. E aonde nasceu o sonho, o objetivo de ser musicoterapeuta? Porque eu acho que você. Como que você tinha ouvido falar? Aonde que você viu falar, nossa, eu vou ser musicoterapeuta? Todo mundo pergunta, né? Porque quem do nada aparece com uma ideia dessa, né? Fala assim. Então, a minha história, assim, em relação até chegar no ponto de fazer musicoterapia, ela teve algumas variâncias, assim. Porque eu sou do interior aqui de São Paulo, nasci em Louveira, uma cidade pertinho de Jundiaí ali, vizinha de Jundiaí. Então, nasci lá, cresci lá, fiquei toda a minha vida morando em chácara, interior, aquela coisa caipira. Minha família tem um negócio lá na região que é do agronegócio e tal. E aí, enfim, basicamente eles queriam que eu seguisse nessa área do agro, né? E eu fui, fiz escola técnica, estudei, fiz meu técnico junto com o ensino médio em agropecuária. Me formei, inclusive, só que durante a formação eu percebi que não era o que eu queria. E, em paralelo a todo esse momento, eu estudava música, eu escrevia músicas, eu queria ser, na adolescência, um astro do rock, tinha todo esse sonho, né? Viu o filme do Elvis? Viu o Hã? filme do Elvis? Viu o Esse eu não filme vi do Elvis? ainda, cara. Esse eu não vi Veja. ainda. É muito bom. É muito bom. Esse eu não vi. Eu vi já do Elton John, do Esse eu Queen, não vi. Do Queen, do, do Fred Mercury. do Queen não pode falar, porque eu acho que é o melhor filme. Nossa, que filme bom, né? Foi filme bom pra caramba. O Mas você do Elton escreve. John é muito bom também, viu? Não, Muito não bom. assisti ainda. Mas Mas, você enfim. só escrevia ou você compunha também É, partitura? era mais, não era tão formal assim de partitura, Ah, era uma coisa mais roqueirão, sabe? Então eu pegava o violão e ia fazendo lá minhas músicas, era aquela coisa meio roqueiro rebelde, tava naquela vibe. E aí eu escrevi essas músicas, queria lançar, gravava vídeo no YouTube para ver se alguém notava. E aí eu fui amadurecendo, fui crescendo, percebi que música de fato era o que eu queria fazer, o que eu queria viver de música. E aí eu decidi prestar vestibular em música. Fui, não passei eu prestei USP e Unesp e Unicamp. Na USP eu fiquei assim por pouquíssimas colocações de passar. E aí acabei não passando. Falei, não, tudo bem, ano que vem eu tento de novo. Esse ano eu vou trabalhar e estudar para passar o ano que vem. Só que aí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que ser musicista de performance, tocar em orquestra e tal, não era muito minha praia. E eu comecei a pesquisar outras coisas que tinham a ver com música. Aí caiu musicoterapia. Eu sempre gostei da área de biológica, sempre gostei dessa questão do corpo humano, sempre era uma coisa que eu tinha uma facilidade em estudar. Aí eu falei, pô, juntar os dois, música, saúde, parece ser legal. Aí a hora que eu entrei na faculdade foi amor à primeira vista. Eu vi, os professores começaram a comentar o que era, todos os processos. E aí, conforme eu fui avançando na graduação, fui entendendo, fui me apaixonando cada vez mais. mas a musicoterapia vocês estudam a partitura, as notas, semibreve, breve, A gente pulso, estuda, a gente estuda? estuda. A gente estuda Mas não sim. toca, né? Não Hã? toca. Toca também ou não? A gente toca, a gente tem oficina na faculdade, assim, meio que é um pré-requisito você ser músico, né? Não, porque a música vai ser a ferramenta que você vai usar diariamente. Se você não domina ela, é a mesma coisa que um cirurgião que tem o bisturi, abre o corpo humano ali na hora da cirurgia, mas não sabe nada de anatomia. Não sabe onde fica o pulmão, o coração. Ele pode até abrir, mas não vai saber o que fazer lá dentro, né? É a É mesma coisa, verdade. gente. Então a gente estuda sim.
eu sei de música porque eu toquei instrumento musical por muitos anos. Eu Aham, toquei bombardino, não sei se você sim. conhece, e Ah, trompa. Trompa. sei, sei. Então eu li a partitura. Eu acho que eu esqueci, faz muito tempo, mas se fala de música é muito legal mesmo. Era um hobby. Eu sou percussionista, né? Um percussionista popular. Nunca cheguei a tocar em orquestra algumas vezes. É que quando a gente juntou, fez chorinho e aí tocou algumas coisas, eu entrei e participei. Mas eu sou do batuque. Larguei um Não, pouco o rock e fui pro batuque. nunca consegui rufar uma caixa. Nossa, pra mim era difícil. Como que rufava a caixa? Nunca tive coordenação motora pra rufar a caixa. Mas tudo bem. Mas é uma indiscrição. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Não. É, É? tenho 22. E a clínica é sua. É minha e da minha sócia, a Fernanda. E fica na vila, perto do metrô Santa Cruz, isso? Isso, eu já tô com o endereço aqui para falar para você. Pode falar. Pode Pera aí, falar. ó. Deixa eu pegar, Rua Padre Machado, 87. Rua Padre Machado, 87. Você tem um Isso. WhatsApp também, né? Tem WhatsApp. 915920012. Isso. 915920012. É o Isso. WhatsApp de vocês. E Isso. vocês atendem qualquer idade, crianças, velhos, adolescentes, eu, jovens. É, Todo E mundo. qual, e qual público que é o mais difícil? E É criança? eu acho que não tem um mais difícil, sabe? Eu acho que cada um tem suas dificuldades, né? Assim como as crianças têm certas dificuldades para atender, os idosos também, os adultos típicos também, né? Ó, falando em música, tá tocando aí. É, enfim, cada um tem suas dificuldades. Eu não vejo muito caracterizar uma como a mais difícil, porque, que nem toda vez que a gente se reúne musicoterapeutas numa roda, musicoterapeuta, um que atende idoso, um que atende criança, um que atende adulto, outro que atende adolescente. Você bota eles para conversar, fala assim: ah, atender criança é muito difícil. Ah, mas idoso tem isso, isso e aquilo. Ah, não, mas adolescente. Nunca vai chegar ao fim essa discussão. Então, é meio que cada um tem suas dificuldades mesmo. E o musicoterapeuta pode se aplicar? Assim, você começou um problema de ansiedade. E aí você fala, ih, eu vou usar a musicoterapia ao meu favor. Ou não, você tem que ir num colega. Então, não dá, né? Assim, eu acho que assim, a partir do momento, toda vez que a gente tenta se automedicar, se auto consultar, digamos assim, a gente tem um problema que é o viés da nossa cabeça. Se você não está bem, né? Se você está com crises de ansiedade, ou às vezes com depressão, quem garante que você vai tomar as melhores decisões na hora de elaborar esse processo para você? Justamente por isso que a gente busca terapia com um terceiro, né? Uma pessoa que vai nos auxiliar. Porque muitas vezes nós mesmos não vamos ter um olhar tão claro do qual é o melhor processo para a gente. Óbvio, eu, enquanto musicoterapeuta, eu sei dos benefícios que a música pode trazer, então eu usufruo a partir do que eu sei. Né? Do mesmo jeito que, por exemplo, enquanto neurocientista também, estudando ali sobre neurociência, eu entendo sobre os benefícios do sono, eu sei que se eu dormir menos de 5 horas, isso vai me fazer muito mal. Então eu automaticamente me regro minha rotina para que eu durma mais, né? É igual um dentista. A pessoa, o dentista vai se auto-aplicar. Vai É, colocar, oh, vai cortar a língua, o dentista. Vai cortar um dente. Não, tem que procurar um exato. profissional. E assim, o Você é musicoterapeuta neuro, pode fazer musicoterapia, assim como também pode fazer terapia, psicoterapia, enfim. você é neuro o quê também? Eu sou neurocientista, né? Eu faço Neurociência. pós-graduação em neurociência e Legal, legal. aí sou um dos fascinados aí pelo cérebro. E a neurociência, o cérebro, é verdade que a gente só usa 10% do nosso cérebro? Não, não, não. É A mentira, gente usa mentira. 100% do nosso cérebro. O cérebro ele funciona em plenas condições, assim, em pessoas típicas o cérebro é completamente usado, até onde os estudos apontam. Não existem áreas do cérebro que não são exploradas, não são, por exemplo, funcionais. Porque se a gente não usasse, é igual um músculo. Se você fica sem usar um músculo, ele atrofia.
Mesma coisa o cérebro. Se você não usasse uma parte do seu cérebro, ela ia morrer. Então a gente usa ele por inteiro. E é verdade que quando a gente bebe, ou se droga, os neurônios vão morrendo mesmo? Existem prejuízos aí, né? Prejuízos muitas vezes não tanto em relação à morte de neurônios, é mais em relação a questões de comportamento também. Eu acho que o principal, óbvio, existem mortes de neurônio ali, porque há uma redução, por exemplo, de várias características cerebrais, né? Redução ali de espessura, algumas reduções em relação principalmente ao uso de drogas de abuso, que a gente diz, né? Quanto mais potente, quanto maior o uso, óbvio, mais lesões são causadas ali. Mas eu acho que, principalmente com relação ao álcool, na maneira na qual se ingere socialmente, né, a maioria das pessoas ingere, os problemas eles são mais em relação a comportamento. Existem algumas lesões também em relação, algumas alterações, não lesões, em relações neuroquímicas ali, alterando o sono, né? Que nem essa questão de beber e dormir. Ah, eu bebo porque daí eu durmo melhor, né? Eu capoto. Mas você até aparentemente dorme bem, porque você capota e acorda no dia seguinte, né? Mas se você for pegar uma análise desse sono, você não dormiu bem. O álcool ele te deixa ali com uma quantidade de sono profundo muito baixa. E é o sono profundo que dá toda essa manutenção que o nosso corpo precisa. Por isso Então, que quando você bebe, você dorme, e você acorda, depois você bebe você dorme de novo porque você não dormiu tudo que você tinha que dormir, você né? acorda aquela sensação de cansaço, aquela coisa de como se você não tivesse descansado, né? Isso justamente é por conta de alterações que o álcool traz. O álcool não vai. Eu sempre falo assim, eu acho que é um pensamento que é interessante para tirar um pouco de dúvida tudo isso, né? Quando nós surgimos enquanto seres, né, seres vivos, né? A gente não tinha luz, né, elétrica, era a luz do sol, certo? Quando a luz do sol acabava, teoricamente dormia-se, né? A partir daí, foi criando a luz elétrica, a gente foi ficando acordado até mais tarde, aí agora tem essa coisa de ficar madrugada dentro. Só que isso não é natural para o nosso corpo. Nosso corpo não foi criado para sobreviver nessas condições. Mesma coisa sobre o álcool. O álcool, ele foi ali uma criação do ser humano e a partir dali, o que você vai produzir dele não é natural para o seu corpo, entendeu? Então, óbvio que o sono não vai ser dos melhores porque não é o que naturalmente deveria estar acontecendo com o seu corpo. Você deveria, teoricamente, dormir ali algumas 3, 4 horas após o pôr do sol. Naturalmente é o que o nosso corpo precisa. Né? Muitos neurocientistas falam, inclusive, com base em publicações de grande relevância científica, que não existe noturnos. Essa questão, eu sou noturno, né? Durmo aí de madrugada, durmo 3 horas da manhã, acordo. Isso faz muito mal, porque naturalmente não é o correto. Existem, óbvio, acordar cedo todo dia não é o normal para todo mundo. Então tem que acordar todo dia 5 horas da manhã. Não. Algumas pessoas vão acordar mais tarde. Mas essa história de dormir muito tarde, isso desregula muito o nosso corpo. E não ligue para os fogos que daqui a pouco tem o jogão, né? Corinthians Vai versus ter Flamengo. jogão aí. Daqui a pouco. Você tá torcendo pro Corinthians ou pro Flamengo? Acho é mais pro Flamengo. Eu sou São Paulino, então Ah, não dá pra torcer pro Corinthians. acabou a live. Deixa eu perguntar outra coisa. Você, como neurocientista, você ou vocês estudam a física quântica ou não? Ou é uma área não é levado em consideração? Sim, então, essa é uma área que eu não posso te falar com muita propriedade porque eu não Tá tenho bom, tanto conhecimento. tá Vou bom. ter ainda. Eu sei que assim, ó, para te falar que provavelmente a gente estuda, né? Assim, eu tô sendo completamente, eu tô chutando, tá? Pode ser que eu esteja bem errado, mas na minha grade, na minha pós-graduação, a gente vai ter física quântica. Mas você Então, acredita, você particularmente, eu na lei da acho, eu acho que sim. Eu acho que aquilo. Eu conheço muito pouco para falar, para Ah, dizer se acredito ou não. Mas do pouco que eu sei, eu acho que faz muito sentido. Né? É que eu preciso me aprofundar mais, entender mais para de fato ter uma decisão conclusiva.
Mas, pelo que eu já ouvi de física quântica, eu acho que faz muito sentido, sim. Eu sou, pela bem básica que eu sei, eu sou muito fã da física quântica. Acho muito legal. Voltando ao sono, tem pessoas que dormem 4 horas por dia e falam, não, eu tô bem. E tem pessoas que precisam de 10 horas para dormir para estar bem. Tem um tempo para dormir, todas as pessoas de acordo com cada organismo. Então, o que vai mudar de organismo para organismo é o horário no qual você vai dormir e acordar, né? Muitas vezes o que acontece? Uma pessoa que ela é matutina, ela dorme mais cedo e acorda consequentemente mais cedo. Dorme entre umas 9 horas ali da manhã, acorda 5. 9 horas da noite, acorda umas 5 horas da manhã. Muitas vezes a pessoa que ela é vespertina, ela vai dormir mais tarde, consequentemente acordar um pouco mais tarde, que é o que a gente chama de cronótipo, é o nosso cronótipo. A partir do funcionamento do meu cronótipo, eu vou perceber qual que é o melhor ritmo para mim. Mas tem, Diga, mas tem um tempo certo, todas as pessoas têm que dormir 8 horas por dia, ou no não? mínimo Eu 7 horas por costumo. dia. Então as pessoas que Todas. dormem 5 horas por dia e estão bem é balela também. Faz mal. Vai mal. Menos de 6 horas já começa a ficar crítico, entendeu? 7 E, horas é o adequado para todos os adultos, tá? E para crianças é um pouco mais, vai variando para mais, e para tá? idosos é um Mas pouco menos, né? para idosos, 7 horas também, se eu não me engano. E o Para adultos e máximo, idosos é a mesma coisa. a gente não pode dormir o máximo, dormir mais de 12 horas. Dormir muito também faz mal. Então, se eu não me engano, o máximo acho que está entre 10, 11, 12 horas, não é muito bom também, já começa a ficar ruim. E quais são os malefícios de um sono ruim? Malefício de um sono ruim, vamos lá. Além de alterações, por exemplo, neuroquímicas do cérebro, porque a gente tem que entender que quando a gente dorme, o nosso cérebro está, muitos processos ali estão ocorrendo, como por exemplo, processos de armazenamento de memória, de aprendizagem, vários processos ocorrem durante o sono, né? Inclusive de manutenção desse cérebro. Quando você não dorme direito, interrompe algum momento desse período, consequentemente isso vai te causar malefícios, né? Sintomas de ansiedade, depressão, entre outras desregulações nutricionais também, né? Várias consequências. Eu inclusive indico para vocês, quem se interessa muito por sono, tem um Instagram de um neurocientista que, na minha opinião, é um dos maiores especialistas no assunto. É @professor Andrei. Deixa eu só verificar se é professor mesmo ou se é prof. Para não Eu também falar estou errado. ferrado, o Gigabiv, porque eu acho que uma comentário aqui que estou ferrado aqui, que Ah, eu também, que eu durmo bem pouco, eu durmo, nossa, tem dias que eu durmo 6 horas só, 7 horas, não, 7 algumas vezes, mas 6. o recomendado sempre é do mínimo 7 horas ali, tá? Mas se um dia eu dormir 4 horas, não faz mal. Um dia. Então, o que acontece? Você dormiu um dia, 4 horas, o que você faz? Você se Repõe. conhecendo, você vai repor durante o dia. Durante o dia você pode tentar tirar uma soneca ali, tá? Não é recomendado tirar sonecas depois das 3 horas da tarde, tá? Porque daí atrapalha o seu ciclo de novo. Aí você vai ficar sem sono, vai dormir mais tarde, consequentemente, atrapalha. Então, antes das 3, você pode tirar um cochilo, uma soneca para dar aquela ajuda, recompor um pouco, né? Não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo processo, é diferente. Que vai acontecer que vai te dar mais energia, segue o dia, e aí beleza. Só que hoje em dia o que acontece? Né? O mercado de trabalho, ele não pensa nisso, não tá nem aí para se você quantas horas você dorme. A empresa abre às 8, você tem que chegar lá às 8. É isso. Né? O ideal, o mundo utópico da ideal seria onde, né, as empresas meio que também, óbvio, analisassem o cronótipo de cada pessoa e aí, a partir desse cronótipo, estabelecesse um horário de chegada. Né? Porque tal fulano,
E veja só, isso é um ponto interessante da ciência. Mas fala, mas daí é uma frescura danada, né? Cada um vai chegar no horário. Só que não. A pessoa que ela é vespertina, ela chegando 7 horas da manhã para trabalhar, ela não vai render. Porque ela não é o ciclo dela. Ela vai chegar no trabalho cansada, não vai render. E aí você vai ficar exigindo de uma pessoa que não vai funcionar tão bem naquele horário. Ao contrário de um matutino que vai funcionar muito bem naquele horário. E aí, às vezes, você No, coloca o matutino para trabalhar num outro horário, o cara não vai render, entendeu? noturno não existe, né? Pessoa Não noturna não existe existe. noturno. Não existe noturno. Eu não existo, então, pessoal. Essa questão meu cronótipo é de dormir 3 horas da manhã. Não. Porque, se a gente, de novo, volta aquela questão. No ciclo natural, desde que nós somos criados, nós não dormimos nesse horário. O sol se punha, nós nos abrigávamos e a partir daí dormíamos, certo? O sol nascia, começava e aí ia, né, por várias questões. Nós nos desenvolvemos assim. Então, você mudar isso vai te trazer alterações. Você pode falar, putz, mas será que de fato está funcionando bem? Né? E aí que é interessante procurar um profissional, ele vai analisar, né, um profissional do sono, ele vai analisar, ver qual é o seu cronótipo, vai fazer exames, vai ter uma noção ali do que está rolando. Eu, por exemplo, estou para fazer um exame de polissonografia para analisar meu sono. Eu tenho me sentido muito cansado, né? Porque às vezes você pode dormir às 8 horas e muitas vezes você não está tendo uma qualidade nessas 8 horas de sono. Então você dormiu 8 horas, mas nessas 8 horas você teve pouquíssimo sono REM, e aí não é saudável também. É aquele exame que tem o negócio que vê o sono REM, essas coisas, tudo Isso, não. É? isso. É um exame que daí você dorme lá, faz tudo Sei, isso. sei. A Nancy no filme A Hora do Pesadelo fez esse exame também. O Fred Krueger depois pegou ela, mas tanto que foi. E insônia, o que que é insônia? Ó, eu particularmente já fiquei mais de 36 horas sem dormir. Eu não conseguia. Caramba, Tentava, não dava. Não dava. cara. O que que é Então, insônia? então, a insônia é uma desregulação, consequentemente, ali, neuroquímica no cérebro, né? Então, por diversos fatores, e aí os fatores, eles são variáveis, justamente por, às vezes, questões psicológicas, né? Ansiedade. Tem que entender o porquê desse sono, né? Muitas vezes a insônia ela está associada a uma outra patologia, como a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é uma desregulação neuroquímica no cérebro, onde a gente tem mais neurotransmissores excitatórios, né, que daí seria aqueles que ativam mais o cérebro, funcionando, tem uma desregulação química rolando ali, então você fica com uma ativação muito grande, enfim. Isso causa, consequentemente, comportamentos ansiosos. Então você tem aquela taquicardia, muitas vezes sim, leva você a ter a síndrome do pânico e, consequentemente, altera seu sono. Porque você está num estado de alerta constantemente, isso vai te dificultar na hora de dormir. Consequentemente, na hora de dormir, alguns pensamentos vão começar a surgir, isso vai te deixar mais agitado, mais ansioso, aumenta seu nível de alerta e você acaba não dormindo. Muitas vezes a insônia está associada a algum transtorno, né? A alguma outra patologia, e aí, muitas vezes, para tratar a insônia, trata-se também essa patologia associada, né? E aí é através de medicamento e terapia, tá? Eu não sei o que foi causado, mas eu acho que foi mais de 36 horas. E é muito engraçado se você fazer experimento, porque você vai ficando cada vez mais lerdo, você vai ficando cada vez mais. Hã? É tipo, parece que você bebeu, parece que você É, porque usou querendo ou não, seu alguma. cérebro não tá no ciclo natural dele, ele não tá É, tendo a sua manutenção natural, consequentemente sua memória, suas habilidades cognitivas vão se deteriorando ali. nem escrever direito você consegue, você pensa numa coisa muito. Tem que É, dormir. não funciona. Nós somos E, programados para isso. e a gente tem que dormir sem nada, sem luzinha, sem música.
Ou a gente pode colocar uma música? O ideal é dormir naturalmente. De novo, eu falo, quanto mais semelhante ao natural possível, melhor. De novo, né? Que nem eu falei, existem músicas que você escuta antes de dormir, né? E aí, de novo, existe uma rotina. Por exemplo, vai chegando, sei lá, dependendo de qual é o seu horário de dormir. Você normalmente dorme umas 10 horas da noite. Chegou 7, 8 horas, vai apagando as luzes, vai diminuindo as outras atividades que você vai fazendo. Óbvio, né? Eu tô falando isso porque é o adequado. Eu mesmo muitas vezes não faço isso, porque às vezes eu fico trabalhando até as 10 horas. E aí eu vou depois me organizando, mas O ideal, é, né? O é o tópico. O ideal, é tópico. ideal. Só que aí, assim, existem estudos, e aí até essa aluna Joplin que está comentando aí, é minha irmã, aluna. Ah, é? Minha É isso que irmã. eu ia perguntar. Eu ia falar que ela fez um comentário aqui, que ela só consegue dormir com som de ventilador ou chuva. Isso. Conheço Faz bem mal, essa viu, peça menina? aí, conheço bem essa peça aí. Faz mal, Enfim, viu, menina? Faz mal. então, recentemente rolou no Instagram não sei se você chegou a ver, Brown Noise, que é um Não. som que silencia a mente. É tipo um Ah, ruído, e já, aí já. deixa a mente silenciosa. Isso é o que a gente chama lá de ruído branco, aí tem o ruído marrom, tem o ruído rosa. Basicamente é uma frequência que toca ali, seu ouvido vai ficar prestando atenção naquele som, e aí o resto meio que se distancia, né? Basicamente é esse processo. Aí muita gente acaba se sentindo relaxado. E aí tem muita galera que começou, vou usar isso para dormir, coloca esses sons para dormir. Só que pensa comigo, né? Quando você dorme, seu ouvido não é que nem seu olho que fecha e para de receber estímulo, ele continua ali. Tanto que se explodir uma bomba do lado, muitas vezes você vai acordar, certo? Inclusive o ouvido está funcionando por conta desses motivos. Se você continua mandando um estímulo para esse ouvido o tempo inteiro, isso vai afetar a qualidade do seu sono. Porque o ouvido vai estar lá, mandando sinal para esse cérebro. Então, o quanto você vai estar descansando, né? Óbvio, o ambiente também vai estar mandando esse tipo de sinal, porque eu, por exemplo, aqui, né? Eu moro do lado de uma avenida. Estou dormindo, é carro passando, e aí, óbvio que isso também vai afetar a qualidade do meu sono. Lugares menos ruidosos têm índices de saúde mental melhor, justamente também por isso, tá? É, eu acho melhor me internar mesmo. Mas mas eu, algumas vezes eu durmo com a TV ligada, mas eu deixo em coisa de comédia, de humor, porque coisa trágica não. Coisa. Então, mas você tem que ver, mas aí você tem que ver se você tá rindo de noite enquanto tá, Ah, tá dormindo, tá dando mas risada. devo estar me divertindo. Mas não pode. Eu sei que é errado, eu sei que é errado. É aquilo, né? O ideal seria dormir nas condições mais silenciosas possíveis, né? Mas Possíveis. Só que assim, cada um tem suas estratégias para dormir. O ideal é o seguinte, Trig, mas não dá, eu só consigo dormir desse jeito. Mas por que você só consegue dormir desse jeito? Aí que tá a terapia. daí volta tudo, Entender esse porque tá? processo e ir se desvinculando dele e achar uma outra alternativa mais funcional. É, não vão beber, pessoal. Não vai. Beber não vai adiantar Por muita que o coisa. neurocientista é o sono, as. O O, sistema nervoso enquanto um todo, assim. ah, Né? E aí, a partir daí, isso envolve vários comportamentos humanos. Os seres humanos em si mesmo, né? Porque quando você estuda o sistema nervoso é a base da mais de 90% dos comportamentos humanos. Então, emoções, sono, por exemplo, lesões, né, patologias como autismo, Parkinson, Alzheimer, tudo, deixa tudo. eu perguntar um negócio. Tem uma frase que fala assim, que a nossa mente mente. É verdade? Aí você me pegou. Eu acho que assim, a nossa mente, ela às vezes nos engana de fato. Às vezes algumas coisas elas acontecem, a gente tem a impressão de que elas são reais, muitas vezes não. Né? Existem casos aí, por exemplo, de alucinações musicais, né? Qual que é isso?
Esses Alucinação. casos de alucinações musicais são, por exemplo, você ouvir um som, mas ele não está sendo tocado. Ah, É uma memória que você tem. Essa memória, por uma via, ela acaba sendo, né, essa secretaria é acionada por um motivo que ainda não se tem tanta certeza do porquê. Ela é ativada e, consequentemente, você escuta um som, mas não necessariamente ele foi produzido. E aí, no casos graves de alucinações musicais, as pessoas elas escutam músicas sem que as músicas estejam tocando. Tem um caso, deixa eu pegar aqui, peraí, só para te mostrar. Ó, não, não vai mostrar a pessoa que eu sou ó, processado. esse Não, não dá livro pra. aqui, Alucinações Musicais. Fala ele que quando você coloca no vídeo, Ah, ele fica de ponta inverte, né? Ele cabeça. inverte. Alucinações Musicais, do Oliver Sacks. Assim inverte também, né? Ah, Esse inverte. carinha aqui, ó. Esse livro aqui fala de várias coisas sobre música e cérebro, inclusive de alucinações musicais, que é o título dele, né? E aí, nesse livro, ele cita um caso de uma senhora que ela era musicista, enfim, ela tocava piano também. E aí, de repente, em um momento da vida, por alguma, eu não, acho, se eu não me lembro, ela sofreu um AVC e depois de um tempo, ela começou a ouvir música, em alto e bom som na cabeça dela. Só que não tinha nada tocando. E isso era o tempo todo ouvindo música. E eram alucinações musicais. Então, e isso mudava. Às vezes ela via uma igreja, passava na frente de uma igreja, e o cérebro dela começava a mandar músicas e começava a tocar, ela começava a ouvir músicas de igreja. Tem um episódio da Medium, não sei se você já assistiu essa série. Nossa, minha mãe Que ama essa ela. série, cara. Hã? Quê? Minha mãe ama essa série, Medium. É, muito bom. A Medium, ela tá. Ela é médium, né? Então ela conversa com os mortos, vê os mortos, tudo. Ela soluciona crimes para quem nunca viu. E aí tem um episódio que ela fica no cérebro uma música bem alta. E ela não consegue falar com ninguém porque a música tá bem alta. Só ela que escuta. Mas daí as outras coisas, né? É médio, não é É, é. alucinador, né? Mas se a gente pode. Se vocês querem um exemplo de como isso acontece, é assim: a pessoa começa a ouvir. Mas isso acontece às vezes com a gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Ouviram Já. alguém chamar algum som, mas não, ele não tocou ali. Mas você ouviu. Mas o que que é isso? Isso é justamente um acionamento dessa via, que é isso. A gente explicando bem breve assim, o som ele entra no nosso ouvido, é processado ali e é armazenado na memória, certo? Que Uhum. você lembra que o som da moto é da moto porque você tem uma memória disso, certo? Beleza. Às vezes, que um acionamento dessa via involuntário ocorre e você escuta o som. Mas não é que ele veio externamente, ele veio internamente. Do seu cérebro, dessa via na qual você memorizou ele. O porquê que isso acontece ainda é muito obscuro, assim. E aí você vai ouvir, se você começar a estudar mais em neurociência, você vai observar muitos neurocientistas às vezes falando assim, mas ainda está se estudando, mas ainda não tem plena compreensão, porque o cérebro, cara, é muito complexo. A gente É, a tem gente muitas entra. percepções, a gente entende muita coisa hoje, graças à tecnologia e os avanços científicos, mas a gente ainda não entende um monte de coisa. Como Entra no acontece? dilema, né? Ciência e, querendo ou não, espiritualidade. E aí, enfim, né? Mas assim, muitas coisas não ainda foram descobertas, não ainda são tão conhecidas. A gente tem hipóteses do porquê que elas ocorrem, mas muitas vezes não provas, né? No caso do cérebro, se a gente for parar para pensar, o cérebro a gente vê ele lá daquele jeitinho lá nas imagens, mas aquilo lá são bilhões de neurônios misturados e ligados. E assim, você conseguir entender a função de cada um é muito difícil. Então a gente tem, a partir dos estudos já ocorridos até hoje, algumas dimensões do que está acontecendo, mas não 100%. E aí existem outras vertentes que buscam explicar de outras maneiras, criam outras teorias. Né? A neurociência tem o seu método de abordar algumas questões, a espiritualidade tem seu método de abordar algumas questões, e muitas vezes ambas podem andar juntas. É verdade. Ettore,
Você é muito simpático, muito legal. Muito Obrigado. obrigado pelo papo. Descobri muitas coisas da musicoterapia e quem quiser fazer terapia, musicoterapia, é só procurar no Instagram Centro Neurosync, que é o endereço que ele vai passar agora para vocês. Eu não decorei. Rua Padre Machado 87, Vila E Mariana. vocês atendem também. Quem é lá do Maranhão pode entrar em contato ou não? Pode, porque a gente atende online também. Online. E o Isso, telefone é esse também, né? 11 91 592 0012. Repetindo para isso. vocês. 91592 0012. Sempre Show. repetir o número duas vezes, tá bom? É muito Obrigado, bom. viu? Eu que agradeço, querido. Tudo de bom aí para você. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra falar de musicoterapia. Quando o papo é bom, é uma honra maior ainda. Obrigado, viu? Um abraço Um e até uma abraço. próxima. Sucesso! Tchau. Tchau, pessoal. Até. Quem vai ganhar? Corinthians ou Flamengo? É agora! Tchau.